Estoura o negócio do rosto, o empresário, tal, acho que não sei se saiu na imprensa. Aí o Rubão chega pra nós, tava o Rubão, tava o Alba, não, já acertamos tudo, pode ficar tranquilo. Tem até o dia 5, tá tudo certo? Tá tudo certo. Osara, tá tudo certo, tá tudo certo. Isso naquela semana, hein? Então, já até o dia 5, aí já passava-se mais 15 dias. Tá tudo certo, tudo certo. Aí passou esses dias, passou mais dias, aí o Rojas vai embora. Eram quase às 18 horas. Eu ainda estava no gabinete, que eu saio de lá tarde. Chega o Rosala e o advogado. Presidente, o Rojas foi embora. Eu falei, como foi embora? Ah, que não pagou. Como não pagou? E ele tremia. Ele começou a gaguejar o Rojas. Como não pagou? Poxa, tem quase 20 dias isso aí. Como é que vocês não pagaram? Porque ele é o diretor financeiro, ele faz as coisas. Pra você ter uma ideia, eu nunca me meti nisso. Nunca a gente. Tinha dia que ele chegava lá, teve um dia que ele chegou lá, tem 20 milhões pra pagar. Eu falei, pô, mas você está me falando isso agora que tem 20 milhões? E eu corria e arrumava. Nunca atrasamos as coisas nesse sentido. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um cortezinho do vídeo de uma entrevista polêmica do destituído do cargo por enquanto, né? Augusto Melo para a Rádio Coringão. Augusto não poupou as palavras e sentou a lenha na nova diretoria do Corinthians. Então, essa entrevista aí, ela é bombástica, uma entrevista aí polêmica, uma entrevista que Augusto Melo demonstrou chateamento de estar afastado, né? Pelo menos até dia 9 de agosto, o Augusto estará afastado de que acontece aí a reunião da Assembleia Geral dos Sócios. Mas antes de falarmos desse assunto, vamos falar um pouquinho do mercadão da bola do Corinthians. Corinthians que continua aí negociando com Carlos Vinícius, que tem 30 anos, e está fazendo aí de tudo para acertar aí com o Corinthians. O atleta no primeiro momento, no primeiro contato, pediu ao Corinthians 1.300.000 por mês de salário. Nesse momento, o jogador aceita aí em torno aproximadamente de 1 milhão. De 1.300.000, ele baixou para 1 milhão para jogar no Corinthians. Então, é um jogador que viria, no caso, para ficar na reserva de Yuri Alberto. Porque Yuri é titular absoluto, Yuri não vai perder a posição. Yuri é muito jovem, tem muita habilidade, é um jogador artilheiro, um jogador que decide jogo para o Corinthians. Quando Yuri não está jogando, o Corinthians tem dificuldade de marcar gols. Ano passado é artilheiro do Brasil, esse ano é um dos artilheiros do Corinthians, artilheiro da Neoquímica Arena, artilheiro aí do século do Corinthians. Então, um jogador espetacular. E não acredito que o Corinthians esteja contratando aí um jogador de 30 anos, pensando que se Yuri Alberto sair, ele vai ficar no lugar de Yuri Alberto. Não tem capacidade técnica. Carlos Vinícius, mais de um ano sem marcar um gol, um cara que nunca explodiu em nenhum clube que jogou. Na minha opinião, acho que o Corinthians vai fazer uma contratação errada, porque é um jogador que já tem uma certa idade e ganha em torno de 1 milhão de reais, mesmo ele abaixando, ainda fica em torno de 1 milhão de reais. Pedro Raul, que era a reserva de Yuri Alberto, ganhava em torno de 800 mil reais por mês. E o que aconteceu? O Corinthians aí emprestou ele e o Corinthians paga aí a faixa de 380 mil reais por mês para o jogador jogar no Ceará. O que vai acontecer com o Carlos Vinícius será a mesma coisa. Ele não vai jogar no Corinthians. Para mim, uma contratação, o Corinthians está jogando dinheiro fora. Eu não faria, de forma nenhuma eu faria. Lembrando que o técnico Dorival Júnior, ele pediu aí ao diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, que contratasse 4 a 5 jogadores. Fabinho Soldado tá tentando, tá lutando, tá batalhando para fazer as contratações. Não é fácil, porque os jogadores, o mercado da bola está muito inflacionado. Corinthians hoje não tem dinheiro, Corinthians tem muita dificuldade para contratar. E as posições que o Dorival Júnior pediu um zagueiro, um lateral direito, um meio atacante, um atacante e um centroavante. A próxima janela se abre dia 10 de julho e o Corinthians já está trabalhando, está tentando reformular da qualidade do elenco, mas alguns jogadores já deixaram o Corinthians, outros podem sair. Por exemplo, tem times da Europa de olho em Yuri Alberto, de olho em Bruno Bidon.
Então o Corinthians pode acabar perdendo aí alguns outros atletas, mas o elenco precisa ser reformulado, precisa ser mexido, então não tem jeito, é impossível o Corinthians não reformular. Nesse momento, precisa. O Corinthians também, se fala aí que foi oferecido ao Corinthians o Vitor Sá, é atacante aí que jogou no Botafogo, né? E aí o nome dele foi levado até o Corinthians. Atualmente o Vitor Sá tá jogando no Krasnodar, né? Da Rússia. Ele tem 31 anos, 41 jogos na temporada 2023-2024 e fez apenas 5 gols. Jogador fraco, o Corinthians desistiu de Biel, né? Mas continua nas tratativas com Carlos Vinícius por enquanto. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar aí da entrevista que Augusto Melo concedeu à Rádio Coringão. Augusto aproveitou a oportunidade e falou de vários assuntos, né? Entre eles, que está confiante para voltar à presidência do Corinthians dia 9 de agosto, onde acontece a Assembleia Geral dos Sócios, para ratificar o impeachment de Augusto Melo ou para reconduzi-lo ao cargo. Augusto disse que não era ele que deveria estar afastado. Quem deveria estar afastado era Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, né? E ele não deveria ter sido afastado em momento nenhum, porque foi um presidente que mais trabalhou, que mais fez negócio positivo para o Corinthians. Na entrevista, Augusto Melo se mostrou, né, confiante nesse retorno. E dia 9 vai acontecer a Assembleia aí, acredito eu que vai ser uma Assembleia de tempo quente, né? Augusto tem trabalhado para reverter seus votos, para alcançar aí um montante necessário, mas acho difícil Augusto Melo voltar à presidência. Sinceramente, é só uma opinião, mas eu acho difícil Augusto Melo voltar à presidência. Augusto Melo também diz que ele foi o presidente que mais trouxe, né, dinheiro para o Corinthians. Pagou aí em torno do salário do jogador no momento que ele esteve lá, em dias não, dizer que até adiantado. Pelo mesmo Corinthians passando por dificuldade, a gente corria daqui, corria dali e conseguia o dinheiro. Diz o Augusto que desde o dia 1º de janeiro que tomou posse em 2024, dizendo que vem sofrendo pressão e ele teve apenas 15 dias para montar um time para começar o Paulistão e conseguiu com toda a dificuldade. Então Augusto sempre está batendo o peito, dizendo aí que ele é um dos melhores presidentes da história, fechou vários negócios estratosféricos. Do caso da Nike, que o Corinthians estava negociando com a Adidas e com a Nike. A Nike era um contrato, pela primeira vez trabalha em Corinthians, e a Adidas. E a Nike era renovação de contrato. Iniciou com ele, dizer que era 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, o Corinthians acabou fechando por bem menos, mas Augusto já estava afastado. E fora, diz Augusto que os patrocínios de televisão que ele trouxe é melhor que a do Flamengo. Acertou um contrato com a Vadibet, depois não foi adiante, e vendo a sequência, acertou aí com a Esporte da Sorte. Então Augusto Melo não mediu as palavras, apareceu muito chateado, né, muito irritado com tudo que está acontecendo aí dele fora do clube. Augusto Melo acabou aí detonando o diretor Rubão, né, dizendo que confiava nele, mas quando ele ganhou e começou aí a fazer os trabalhos junto, a negociação junto, e dizer que pôde conhecer de verdade quem era o Rubão. Lembrando que nesse momento Augusto e Rubão, eles acabaram aí virando inimigos ferrenhos, Augusto Melo e Rubão. Hoje o Rubão está aí sendo uma oposição de Augusto Melo. E na campanha, eles trabalharam a campanha inteira junto. Inclusive, quando Augusto ganhou, trouxe o Rubão para ser seu diretor, para dizer que aconteceu muitos problemas, né? E principalmente no caso Rojas, que diz Augusto que no caso Rojas, né, que foi embora, o argentino, diz ele que o Rubão acabou mentindo para ele não gostou dessa situação, diz ele que teve aí que não tinha como mesmo ficar com o Rubão, né, dizer que o errado que ele fez no Corinthians foi ter confiado em várias pessoas que não eram confiáveis. Augusto Melo tem aí um caminho longo pela frente, né, para ser trilhado a respeito de retorno ao Corinthians, né, porque também tem muita aí
reclamação sobre o trabalho dele, de ter onerado o clube em 829 milhões, ter contratado 87 jogadores para base. No caso da Vaidbet, a Polícia Civil pegou aí os depoimentos contrários, controversos, e aí a Polícia Civil acabou indiciando Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Cassundé pelos crimes de lavar dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. Se o Ministério Público acabar oferecendo denúncia, ambos virarão réus dentro do processo. Então, Augusto tem muito problema pela frente e precisa ser resolvido. E nessa entrevista, Augusto teve a oportunidade de falar de toda a situação, do momento do Corinthians, e ele diz: se eu continuar no Corinthians, que eu acredito que vou retornar dia 9, vocês vão ver o Corinthians ano que vem ser um time assim, diferente na organização, financeiramente, um time muito qualificado, um time muito preparado para voltar aí ao cenário do futebol, sendo aí um protagonista de títulos como títulos internacionais, uma Libertadores, título nacional contra o Brasileirão, e infelizmente tem muitos anos que o Corinthians não ganha. Na verdade, o Corinthians esse ano, mesmo com Augusto Melo no seu mandato aí de 1 ano, o Corinthians acabou aí se sagrando campeão paulista e saindo da fila de 6 anos sem conquistar nada. E aí, Fiel, o que vocês acharam da entrevista do presidente Augusto Melo? Vocês gostaram? Vocês sentiram confiança no que Augusto falou? Eu quero saber da opinião de vocês. Ou você achou que Augusto, na entrevista, estava muito categórico, estava muito político, com muito, sabe, aquele bom jeitinho de explicar? Qual que vocês acharam? O que vocês acharam? Augusto estava mentindo em alguma coisa? Não estava? Eu quero saber de vocês. Eu quero que vocês registrem seus comentários aqui no vídeo pra gente se interagindo a respeito de tudo isso. Me pareceu uma entrevista muito segura, uma entrevista muito convicta. Augusto estava muito sereno naquilo que estava falando. Mas eu quero saber das suas opiniões. Se vocês acharam a mesma coisa ou não. Use o espaço, deixe seu comentário, deixe o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto. Detalhes, não se esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e trago para vocês todas as informações do Corinthians de forma exclusiva. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.